Fala pessoal, tudo bem? Bom, prazer enorme estar aqui hoje com vocês, né? Quando começa a segunda fase é impressionante como a gente aumenta assim a nossa chama, né? A nossa carga. A ideia, lógico, é ficar muito perto, ficar muito com você, porque a segunda fase acaba sendo algo muito pessoal, né? Você fica comigo em trabalho, eu fico com você a todo tempo de preparação e todos têm o mesmo objetivo, que é a sua, lógico, aprovação, né? Então, assim, eu sou um cara muito apaixonado pela segunda fase, eu sou apaixonado pela OAB como um todo, né? Mas quando chega nesse momento, por exemplo, de segunda fase, o envolvimento é muito grande. Então, quando tem aula ao vivo, quando tem aqui esse bate-papo nosso, eu venho com uma vontade incrível, tá? Espero que vocês estejam aí agora também com essa vontade, com essa gana, né? Com essa esperança de que tudo realmente vai dar certo e vai, desde que a gente consiga realizar todos os procedimentos. Gente, no exame passado, só para vocês terem uma ideia, a gente fez uma segunda fase aqui, que foi uma segunda fase que ainda bem deu muito certo, e foi uma segunda fase que ela foi diferente, né? Ela começou de um jeito e ela acabou muito melhor. Os alunos praticamente ali se sentindo dentro de uma casa, sabe? Como se fosse uma família. Então, nós tivemos todo o contato pessoal meu e da Yasmin, né? E óbvio, de toda a equipe, mas principalmente meu e da Yasmin. A gente falava pelo WhatsApp, a gente se falava no grupo, a gente não deixava ninguém desamparado. E isso valeu muito a pena. Isso mostrou pra gente que realmente aquele é o caminho. E lógico, nessa sua segunda fase, dessa vez, isso parece que está em dobro, sabe? Parece que a gente está com aquela força que eu tô tirando, sabe-se de onde. Então, assim, para falar um pouquinho dessa segunda fase, para quem não me conhece, né, gente? Eu não me apresentei. Meu nome é Leandro Antunes. Eu sou professor aqui do Master OAB, tá? De Direito e Processo do Trabalho. E na segunda fase eu fico também com uma grande carga horária em relação a você, né? O seu assunto, tá? Então o que acontece? O que é a nossa segunda fase? Como é a nossa segunda fase? Vou colocar aqui na tela uma ideia e depois eu vou mostrando aqui para vocês como mais ou menos as coisas funcionam. Pode botar lá para mim, William. Vejam, gente, são 70 horas de conteúdo em vídeo. Vem para cá. Olha, 70 horas é mínimo, tá? Por que eu estou falando isso? Além das 70 horas que nós temos aqui aulas ao vivo, né? Então, são horas em vídeo e ao vivo, fora todos aqueles momentos de contato, tá? Que nós temos durante a realização aí da sua preparação, tá ok? Volta lá para mim. Além disso, eu tenho 7 semanas de preparação até a prova, ou seja, aulas ao vivo, visualizações ilimitadas. Gente, aqui não tem aquela história de você só poder enxergar ou poder ver aula até determinado ponto, ficar com receio de voltar, depois ir de novo. Não, visualização ilimitada durante a sua preparação, tá? Volta lá para mim, William. Olha só. Além disso, simulados inéditos, semanais, tá? A gente faz aqui. Os agentes de aprovação, são todos aqueles que ajudam a gente nesse momento. Aulas ao vivo e monitorias, PDFs liberados para downloads e correções de peças e planos de estudo detalhados. Eu observei, por exemplo, na última segunda fase que a gente teve aqui, que essa correção de peças, ela faz uma diferença absurda, né? E por que ela faz uma diferença absurda? Porque a gente aqui pede para que você faça a peça na folha típica da banca. Por exemplo, a gente aqui faz algumas peças, né? A gente traz alguns casos que a gente pede para fazer, você faz, manda, tem uma correção, só que é para fazer na folha da banca mesmo. Não é para fazer, por exemplo, em computador, para fazer em folha de caderno, nada disso não. É aquela história, né? Treino difícil, jogo fácil. Ou treino difícil, pode ser que o jogo seja mais ou menos, mas a ideia é treinar. Se você treinar, você vai chegar no dia da prova mais ou menos se sentindo em casa. E foi o que aconteceu.
Eu tive muitos alunos que utilizaram, por exemplo, a folha, aí aquelas dúvidas que aconteciam, né? As dúvidas básicas de segunda fase. Por exemplo, estou escrevendo, Leandro, passei daqui. Pô, não é legal, né? Você tem que escrever até o limite, tá? Ah, mas se eu passei... Bom, se você passou, dependendo de como esteja a escrita e tudo mais, deixa do jeito que tá. Agora, se você passou, você foi escrever, sei lá, reclamante, aí botou assim, reclamante, é melhor dar um riscão e depois escrever aqui embaixo a palavra reclamante. E por que eu digo isso? Porque pode ser que o examinador pense em não admitir ou em nem examinar o que você colocou fora aqui dos padrões, né? Fora aqui dos limites, tá ok? Então, por exemplo, posso escrever aqui no caso de letra de forma, posso escrever dessa forma, posso escrever, Leandro, com a minha letra normal? Claro! A única coisa que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que lembrar sempre disso, que é um dia muito importante da sua vida, né? É uma prova em que você não pode chegar lá e querer fazer de qualquer jeito. Aquele dia, ele marca uma história para você. Então, é o dia de eu me concentrar e, por exemplo, eu, Leandro, aqui ó, exemplo, eu, Leandro, eu tenho uma letra que não é muito bacana, gente, mas eu passei no exame do OAB. Por quê? Porque no dia da prova eu tomei todo o cuidado de fazer com que a escrita ficasse, pelo menos aqui, reconhecível, para que o examinador conseguisse entender o que eu estava escrevendo. E eu lembro na época, isso foi muito interessante, eu trabalhava no escritório, estagiava, né? Que o escritório trabalhava muito com expressões em latim, com expressões muito rebuscadas e tudo mais. E eu tive a consciência de, na prova, trabalhar com as palavras de uma forma um pouco mais usuais, né? Que todo mundo pudesse entender. Porque você imagina um fiscal, um examinador, pegando uma prova em que encontre palavras que às vezes ele fica na dúvida do que quer dizer. Imagina o cara com sei lá quantas mil provas para corrigir, ele tendo que parar para ir no Google ou para ir no dicionário para identificar que palavra é aquela. Então, essa escrita objetiva, essa forma um pouco mais direcionada é muito importante. E isso a gente faz dentro dessas 70 horas. Em que consistem essas 70 horas? Peças, questões, teoria de direito do trabalho, processo do trabalho, súmulas e OJs, questões de raciocínio jurídico. Temos uma aula, na verdade mais de uma, né? De marcação de CLT. A gente faz isso, que a gente acha super importante. E além de aula de marcação de CLT, a gente ainda tem aula de identificação de peça. A gente faz uma aula todinha, passando por procedimentos, passando por momentos da reclamação trabalhista até o seu final, em que o candidato vai identificar qual seria a peça ali, no caso, a ser utilizada. A gente no exame passado, a gente enxergou os alunos gostando bastante disso, viu? Os alunos mandando mensagem, procurando, dizendo que realmente conseguiram identificar. Para vocês terem uma ideia, a gente não teve nenhum problema com identificação. Todo mundo, quando pegou a peça, na hora resolveu. A peça passada foi uma reclamação trabalhista um pouco peculiar, nem tão fácil, né? Então, como a peça veio assim um pouco peculiar, teve gente que às vezes pecou em algumas hipóteses de fundamentação, mas ninguém errou, por exemplo, identificação ou forma. Sabe aquela questão da forma? Do cabeçalho, de colocar, por exemplo, a qualificação. Ninguém. Todo mundo foi muito bem nisso, tá? E lógico, se você estiver aqui com a gente, isso também vai acontecer, tá ok? Bom, já que eu falei um pouquinho da nossa segunda fase, como ela vai ser, como é, se você quiser participar, você pode ter certeza que vai ter atenção aqui nossa sempre, tá? Eu hoje queria falar com vocês de um tema que é um tema que cai em peça e que cai em questões. Qual é o tema? Aviso prévio, tá? Gente, um dos temas que eu não sei ao certo porquê,
mas que a banca de vocês dá uma atenção especial para efeito de prova, sabia disso? A banca adora esse tema. A banca adora trabalhar aviso prévio, seja na primeira, que já passou, não é mais com a gente aqui, seja na segunda fase, que é o nosso momento. E aí, por exemplo, pode cair uma questão da banca te perguntando alguma coisa, geralmente com base na lei, súmula, artigo, que é tranquilo, ou pode ser até que caia isso aqui numa peça, sabia? De você tendo que requerer o aviso prévio, o período do aviso prévio, ou até você tendo que combater o aviso prévio. Muita gente já está me perguntando e eu vou aqui falar para vocês o que eu venho falando para todo mundo, porque começa essa ideia de OAB, todo mundo pergunta, poxa, qual é a peça que você aposta, Leandro? Eu sinceramente aposto numa contestação, tá? Eu acho que a banca deve trabalhar uma contestação, mas é só achismo. Não é porque eu acho que a contestação, que a preparação da segunda fase vai ser só em cima da contestação. Não, em cima de todas as peças possíveis que a gente trabalha. Agora, eu acho que pode. Por exemplo, eu posso ter um pedido do empregado requerendo aviso prévio muito superior ao que efetivamente ele teria direito. Como assim, Leandro? O empregado requerendo aviso prévio muito superior ao que ele teria direito. Ou, até quem sabe, imagina uma situação em que um dirigente sindical registra a candidatura dentro do aviso prévio. Você imagina aqui a figura do José, tá? Vou botar aqui, José, que o José foi dispensado, hoje ele foi dispensado, e a empresa deixou ele cumprir o aviso prévio, que seria, no caso dele, de 30 dias. Aí o José, depois que ele foi dispensado, ele resolveu realizar registro de candidatura dentro dos 30 dias. Tá? Mesmo assim, o que fez a empresa? O dispensou. Registro de candidatura a dirigente sindical. Tá, gente? Mesmo assim, o que a empresa fez? O dispensou. Aí ele entra com uma reclamação buscando a reintegração. Aí chega para você. O cliente, o reclamado, a empresa, chega para você e pergunta assim, ei, o que eu posso fazer? Ei, qual atitude que eu posso tomar nesse caso? Você, como advogado dele, vai elaborar uma peça que vai ser a contestação, afastando esse direito à estabilidade. Por quê? Porque a súmula 369, lá no seu item 5, diz claramente que esse empregado não tem direito à estabilidade se registrar a candidatura dentro do aviso prévio, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. Pode ser que a banca trabalhe uma questão de uma gestante também, né? Pode ser que caia uma inicial. Pode ser que caia uma inicial de uma gestante que ficou grávida dentro do aviso prévio. Só que o aviso prévio era indenizado. E se o aviso prévio é indenizado, o empregador ignorou e mandou embora e pronto. Gente, o aviso prévio, seja ele cumprido ou seja ele indenizado, ele integra como tempo de serviço. E se a empregada ficar grávida dentro do aviso prévio, ela tem direito à estabilidade. Então eu teria que mantê-la no emprego, entenderam? Então são situações que a gente pode imaginar livremente para efeito de prova. Agora, eu queria falar com vocês o seguinte, primeiro, tá? Se cair isso aqui, se cair aviso prévio, eu acho que é interessante que vocês conheçam algumas características, o que às vezes a gente não estuda para a primeira fase, né? Na segunda fase eu já vejo esse estudo como necessário. Como assim, Leandro? Características do aviso prévio. Deixa eu perguntar uma coisinha aqui para vocês. Esse aviso prévio, ele quando dado, por exemplo, pelo empregador, o empregador virou para o empregado e está dispensando o empregado sem justa causa. Gente, esse aviso prévio, ele precisa ser formal? Precisa ter algum tipo de formalidade para esse tipo de aviso prévio? Não. Vejam, o aviso prévio tem como uma de suas características a informalidade. Gente, o aviso prévio pode ser até verbal. O aviso prévio, ao contrário do que muita gente pensa, ele não precisa ser escrito. Então, por exemplo, pode cair uma questão,
que diga a você que o empregado recebeu um aviso prévio verbal e que esse empregado quer contestar o aviso prévio. Ou pode cair na peça. A banca dizendo, por exemplo, que o empregado está ajuizando uma reclamação, buscando a nulidade do aviso prévio, porque ele foi verbal. Ora, não precisa ser verbal. Uma de suas características é de que ele possa ser, por exemplo, não precisa ser escrito, né? Uma de suas características é que ele possa ser verbal. Não precisa ser escrito. Tá ok? Bom, além disso, algo que eu acho também super interessante. O aviso prévio, ele é um direito, aqui no caso, potestativo. O que é isso? É um direito potestativo. Eu, quando vou dar o aviso prévio, eu não preciso da anuência da parte contrária. Eu não preciso virar para a parte contrária e perguntar assim, aí, posso te dar aviso prévio? Não. Eu vou dar o aviso prévio, é um direito que eu tenho. E o empregado não pode, por exemplo, dizer para mim, não, recuso. Eu não vou cumprir o aviso prévio. A partir da manhã considero que eu estou trabalhando normalmente na empresa. Eu, empregador, posso realmente te demitir, te dispensar sem justa causa e te dar o tal do aviso prévio, tá? E além disso, uma situação também que eu acho bem importante para a prova de vocês, dentro desse contexto, né, de aviso prévio, além do aviso prévio ser informal, além do aviso prévio ser um direito, aqui no caso, potestativo, não esqueçam que esse aviso prévio aqui, ele tem um prazo. Isso daqui, para mim, acho que é o principal para vocês, essa questão do prazo. Ninguém dá aviso prévio por prazo indeterminado, entendeu? Ninguém pode chegar para o outro e falar que assim, ó, a partir de hoje você está em aviso prévio. Ah, mas o aviso prévio vai ser de quanto tempo? Não sei. Você está em aviso prévio. Aí um dia eu vou acordar, vou lembrar que você está em aviso prévio e vou te demitir. Não, isso não pode. Se eu te der o aviso prévio, esse aviso prévio vai ter um prazo e é justamente em cima desse prazo que eu queria aqui fazer um jogo com vocês, tá? Vamos lá. Me respondam, qual é o tempo mínimo a título de aviso prévio quando o empregado é dispensado sem justa causa? Se eu for dispensado sem justa causa, quanto tempo o empregado vai cumprir a título de aviso prévio? Gente, em relação ao prazo, nós temos o artigo 7º, inciso 21 da Constituição. Isso é legal, e eu vou te mostrar por quê. Por exemplo, na nossa segunda fase, a gente mostra como você tem que fazer as remissões. Porque, quer ver? Vou botar uma questão aqui. Quer ver? Presta atenção, hein? Pessoal, como é que tá aí, William? O pessoal tá aí? Tá tudo certo? Tudo certinho, né? Tá, mas o que está acontecendo? Tá aí? Ok, né? Então, beleza. Bom, qualquer dúvida, pode mandar, tá? Bom, é o seguinte, gente, o que eu queria dizer para vocês. Vamos supor que a banca disse que um acordo coletivo traz uma previsão de que o aviso prévio para quem é demitido sem justa causa, vai ser de 15 dias. Entenderam? Eu sou empregado, eu fui contratado por uma empresa e no acordo coletivo que essa empresa tem com o meu sindicato, tem uma cláusula que diz que se eu for dispensado sem justa causa, eu cumpriria um período de aviso prévio de 15 dias. Pergunta, certo ou errado isso aqui? Ou melhor, nula ou não essa cláusula? Geralmente é assim que cai na prova. Geralmente a banca quer saber de você se essa cláusula é válida ou não. Seja em peça ou seja em questão. Gente, o período mínimo de aviso prévio, com base no 7º inciso 21, é de 30 dias. Esse é o mínimo. Se eu for dispensado sem justa causa, o empregador não tem como me dar menos de 30 dias. Então essa cláusula que prevê 15 dias, ela é nula. Ela é nula. Legal, fácil identificar. Só que na prova, uma coisa que a gente bate muito, é que não adianta só eu responder. Na maioria das vezes, eu tenho que responder e fundamentar. Ou seja, a resposta ficaria mais ou menos assim, ó. Se a banca perguntasse assim para você, é válida a cláusula que estipula 15 dias a título de aviso prévio? Aí você, não é válida a cláusula. Tem que sempre tentar responder
de forma bem direta e objetiva o que a banca pergunta. Só estou falando isso porque assim, ó, por exemplo, é válida a cláusula que estipula 15 dias de aviso prévio? Aí o aviso prévio é um instituto que nasceu... Não faz isso. Pode até depois botar alguma coisa, mas primeiro já chega respondendo. Não, a cláusula não é válida. A cláusula é nula. E por que a cláusula não é válida? Ou por que a cláusula é nula? Simples. Porque o artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, diz que o mínimo de aviso prévio é de 30 dias. Só que na OAB, segunda fase, a gente tem uma situação que é muito interessante, que eu sempre comento isso e vou falar isso muito durante a segunda fase, que é a ideia do pecar pela ação e não pecar pela omissão. Tá? Óbvio, dentro de uma regra bem regular. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, você que vai estar aqui com a gente, fatalmente você vai assistir uma aula em que eu vou fazer uma remissão do 7º inciso 21 lá para o artigo 487 da CLT. E do 487 da CLT para o artigo 7º 21 da Constituição. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes, você chega nesse momento aqui e fica assim, caramba, o Leandro botou 7º 21 ao 487, 487 21, para mim, a leitura dos dois tem muito sentido. O que eu faço? Bota os dois. Não tem problema nenhum. Pode botar os dois. Até porque ninguém sabe qual vai ser o critério de pontuação da banca, de distribuição de pontos. E ninguém sabe, por exemplo, qual vai ser o artigo. Então, ela pode, por exemplo, de início, botar assim, a cláusula é nula, na forma do artigo 7º, inciso 21 da Constituição. Ela pode colocar, a cláusula é nula, com base no 487, sei lá, inciso 2 da CLT. Então, você colocando os dois, você fica ali, ó, seguro. O que a banca cobrar, você acerta logicamente. A ideia geralmente é essa. O que a gente tem que procurar é isso, tá? Agora, todo mundo sabe que o mínimo de aviso prévio é de 30 dias, não é isso? E aí eu pergunto para vocês, qual é o máximo de tempo a título de aviso prévio? O mínimo é de 30, quando o empregado é dispensado sem justa causa. Agora, e se eu, por exemplo, for dispensado sem justa causa e tiver um belo tempo dentro do meu serviço, dentro do meu trabalho, quanto tempo eu teria título de aviso prévio? Isso é sempre interessante, né? Sempre bacana a gente ter essa ideia na cabeça. Então, olha só lembrando a vocês que vão fazer provas anteriores de segunda fase e tudo mais, que já caiu uma questão assim, que era uma petição inicial e que você tinha que fazer requerimento de aviso prévio. A banca exigiu como critério de pontuação que você fizesse o cálculo de quantos dias o empregado teria título de aviso prévio. Ai, meu Deus, Leandro, não fala isso. Ai, Leandro, agora eu fiquei nervoso. Ai, Leandro, como é que eu vou resolver? Calma, vai resolver mole. Resolver fácil. Olha só, vem cá comigo. Qual é o mínimo de aviso prévio, hein, gente? 30 dias. Qual é o máximo, hein? 90 dias. Mínimo 30, máximo 90. Ué, mas se caísse em prova é só jogar assim, ó, 90? Não. É só jogar em prova 90, fundamentando na lei, por exemplo, 12.506 de 2011. Porque essa lei diz que o aviso prévio é no mínimo de 30. E ele pode chegar até um total de 90. Ou seja, seria 30 mais 60. E chegaria a um total de 90 dias. Agora, como é que eu vou fazer esse escalonamento, né? Como é que eu vou fazer essa graduação, ou gradação, melhor dizendo, né? Como é que eu vou aumentar? Como é que eu vou elevar isso aqui? Presta atenção. A lei diz que para cada ano o empregado vai ter um acréscimo de pelo menos 3 dias. Só que você sabe que o mínimo, aqui no caso, né, a título de aviso prévio, é de 30 dias. Tá ok? Então vamos lá? Posso te dar aqui um primeiro caso? Uma primeira situação? O empregado trabalhou na empresa por um período de, sei lá, 2 anos e 7 meses. Pode cair assim na inicial.
Pode cair assim, exatamente assim. Pode cair assim na inicial ou na contestação, né? Porque você sabe, ou pelo menos vai saber, quanto tempo vai ter esse cara aqui a título de aviso prévio. Aí pode ser que na prova a banca te diga que ele requereu, sei lá, 60 dias ou 90 dias. E você vai ter que contestar o pedido. Só que não adianta só falar assim, está errado. Não só está errado por isso, com base nisso. Inclusive o correto seria isso. 2 anos e 7 meses, olha só como é que vai ficar fácil aqui a gente entender. 1, 2 e 7 meses. A lei diz claramente que eu só vou fazer o acréscimo de 3 dias quando chegar a 1 ano. Então, se eu tenho 1 ano, aqui, 3 dias, mais 3 dias, eu vou ter o acréscimo, e 7 meses. 7 meses desconsidero, porque não chegou a pelo menos 1 ano. Então essa história de que, mas se tiver 2 anos e 7 meses não faz uma proporcionalidade? Não. Se tiver 2 anos e 7 meses, não faz proporcionalidade nenhuma. Não tem proporcionalidade, tá? Esse é um ponto. Bom, desconsiderei 7 meses, mas aqui eu tenho 3 dias e 3 dias. Diz pra mim, qual é o mínimo de aviso prévio? Qual é o tempo mínimo? 30 dias. Mais 3, mais 3. Quanto tempo eu vou ter a título de aviso prévio? 36 dias. Então, se esse empregado fosse dispensado sem justa causa, esse empregado não teria só direito a 30 dias de aviso prévio, ele teria direito a 36 dias a título de aviso prévio, tá? Seria uma situação que, logicamente, aqui teríamos que ter na mente. Agora, Leandro, vamos lá. E se esse empregado, por exemplo, tivesse, sei lá, 5 anos e 7 meses? Gente, aí fica fácil. 5 anos, é só você imaginar que para cada 5 anos, ele teria um acréscimo de 3 dias. 15, né? Mais os 30, 45 dias. Porque você teria 5 anos vezes 3, 15, não é isso? Mais os 30 dias do mínimo, você ficaria com 45 dias a título de aviso prévio, tá? Agora, vamos imaginar um outro caso que seria um pouquinho diferente, tá? Nesse meu outro caso, aconteceu isso aqui, ó. Segundo caso, deixa eu colocar aqui para você. Júlia e Maria foram contratadas pela empresa X, tá? Júlia e Maria foram dispensadas. Júlia tem 8 anos e 2 meses de casa, 8 e 2. A Maria, 1 ano e 3 meses de casa. Tá bom? Bom, tem mais um dado aqui que eu ainda não coloquei e vou colocar agora. Júlia foi dispensada em 12/9/2011. Maria, 12/12/2011. Gente, vamos lá, hein? Quem, por favor, não entender, isso daqui tem que estar na mente, realmente, inclusive tem fundamentação sumular, por favor, perguntem. Manda dúvida aí, tá? Vem cá comigo, olha aqui. Júlia, 8 anos e 2 meses. Maria, 1 ano e 3 meses. Vamos começar pelo mais fácil? Vamos começar pelo mais fácil? Então vamos lá. Maria vai ter quanto tempo a título de aviso prévio? Quanto tempo Maria vai ter a título de aviso prévio? Vamos calcular aqui comigo? Vem cá, vem cá. Ela tem 1 ano e 3 meses. 3 meses de considera. 1 ano, 3 dias. O mínimo 30 mais 3 igual a 33 dias. Acabou. 33 dias. Agora, e Júlia, gente? Quanto tempo ela vai ter a título de aviso prévio? Posso te dar uma dica? Não precisa nem fazer conta. Precisa nem fazer conta. Sabe por quê? Isso é prova. A banca às vezes trabalha em cima de leitura. Vocês vão para a prova sabendo a matéria. Vocês vão ver, vocês vão estudar muito direito do trabalho.
Vocês vão para a prova sabendo fazer prova. Então, o que a gente faz aqui não é só dar a matéria, é treinar para o dia da prova. Chegar no dia da prova e arrebentar. Engolir esses caras. Por que eu estou falando isso? Olha só. 12/9 de 2011 e 12/12 de 2011. Tem uma súmula, que é a súmula 441 do TST, que diz que a proporcionalidade do aviso prévio, ela só vai ser aplicada aos contratos que foram extintos a partir da publicação da lei que proporcionalizou o aviso prévio. A lei, gente, ela publicou em 13/10 de 2011. Então, eu só vou ter a proporcionalidade aplicada para quem foi extinto a partir daqui. Entenderam? Então, ó, Maria foi extinto depois, aplica a proporcionalidade para ela. Júlia foi extinto antes. Se Júlia foi extinto antes, aqui ó, antes, ela não vai ter aplicação da proporcionalidade. Então, por mais que a Júlia tenha 8 anos e 2 meses, ela só vai ter 30 dias a título de aviso prévio. Isso daqui, ó, pode ser uma questão de contestação. Na sua prova, a banca pode colocar alguma coisa bem parecida com isso e dizer que a Júlia, por 8 anos e 2 meses, requereu 54 dias de aviso prévio. Aí você vai dizer para a banca o seguinte, não tem direito, porque o contrato dela foi extinto antes da publicação da lei, e aí nesse caso, ela só teria direito a 30 dias a título de aviso prévio. Tá? Foi isso aí, gente? Repito, hein? Isso cai em peça, isso cai em inicial, questão, recurso. Outras peças é mais difícil, mas você pode encontrar algumas situações dessas, tá? William, como é que tá aí? Tem alguém perguntando alguma coisa? Não? Tá tudo ok? Tudo certo? Bom, então, volta comigo. E aí agora eu quero um terceiro caso, tá? Vou deixar vocês printarem isso aqui, deixa eu sair da frente, tá? Pode printar, tá ok? E aí deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês. Terceiro caso. O terceiro caso vai ser o seguinte. Esse é muito cara de questão, tá? Muito mais cara de questão. Eu tenho duas pessoas agora, né? Eu tenho a figura aqui do Raimundo, tá? A figura do Raimundo. E além da figura do Raimundo, eu tenho a figura do José. Os dois foram dispensados da empresa no dia 21/5 de 2017. Os dois chegaram para trabalhar e o empregador virou para eles e falou que assim, ó, na boa, não dá mais não. A situação está muito desgastante, a situação está muito difícil com vocês, eu vou pegar vocês dois e vou mandar embora. Aí mandou embora os dois, tanto o Raimundo como a figura aqui do José, tá? Só que tem um detalhe, gente. Raimundo tinha 21 anos de empresa e José 36 anos de empresa. Diz para mim aí, quanto tempo cada um vai ter a título de aviso prévio? Pois é. Lembra que eu falei para você que o mínimo de aviso prévio é de 30? E qual é o máximo a título de aviso prévio? 90. 90 é o máximo a título de aviso prévio. Então, se 90 é o máximo, você vai botar na sua cabeça que a partir de 20 anos já é igual a 90 dias. Então, por exemplo, se eu tenho um empregado com 21 anos e se eu tenho um empregado com 36 anos, nos dois casos, nos dois momentos, eu teria um aviso prévio que seria de 90 dias. Tá aí, 90 dias nos dois casos. Tá? Mas eu já ia fazer uma conta, Leandro. Não faz conta não. A partir de 20, você já pode colocar na sua cabeça que são 90 dias. Tá bom? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Outras situações interessantes aqui dentro do aviso prévio. Vou sair da frente para você printar isso aí. Printou? Vamos lá. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui que vai ser a seguinte, né?
Eu vou perguntar para você e você vai me responder agora, tá? Como se fosse uma questão de raciocínio jurídico. Mas eu vou te dar a resposta, lógico, mas fatalmente você sabe. Olha só, no aviso prévio tem estabilidade gestante? E aí? Aviso prévio tem estabilidade gestante? Sim. No aviso prévio tem estabilidade gestante na forma aqui do artigo 391, letra A da CLT. Uma coisa que a gente conversa muito na segunda fase, eu falo muito com o pessoal, porque às vezes o aluno vem muito preocupado só com a peça. E claro, tem que se preocupar. A gente tem um treinamento muito grande de peças. A quantidade de horas que a gente tem de peças é muito grande. Vocês vão ver que eu não estou exagerando. Agora, eu também me preocupo, lógico, com as questões, né? Porque eu não posso chegar aqui também só e ficar falando de peça, e a gente tem que lembrar que tem 4 questões valendo 5 pontos. Então, uma coisa que eu tranquilizo muito o pessoal, e o pessoal no exame passado viu que eu não estava exagerando, viu que eu não estava mentindo, é que você vai estar com a CLT na mão. Fatalmente, tudo que está sendo perguntado pela banca, a não ser que seja algo doutrinário, alguma coisa desse tipo, vai estar na CLT. Então, é mais uma questão de saber buscar do que efetivamente você lembrar, entendeu? A não ser que o cara coloque lá, vamos supor, o cara perguntou assim na prova, no direito do trabalho, sei lá, uma coisa bem absurda, que nem eles fizeram na primeira fase, cabe a cláusula estar del credere? Entenderam? Eles fizeram isso na primeira fase. Isso não é lei, isso é doutrina. Se perguntarem isso, obviamente você teria que responder. Agora, é difícil. Eu te mostro, aqui a gente faz as questões de provas anteriores e eu consigo mostrar aos candidatos que com base nesses exames, a maioria das questões são respondidas com base na CLT. Então você buscou na CLT. Só que quando você vai dar uma resposta dessa daqui, é possível estabilidade gestante no contrato, no aviso prévio? Não é assim? Sim. Na forma do artigo 391 lá. Não. Você tem que... eu até brinco com o pessoal, você tem que às vezes até parafrasear, né? O artigo, né? Você tem que pegar o artigo e escrever de forma diferente. Como assim, Leandro? Agora eu não entendi. Gente, isso acontece comigo todo dia, tá? Às vezes, a gente tem dúvida do que vai botar no papel. A gente sabe o que é aquilo ali. Por exemplo, eu sei que essa empregada tem direito à estabilidade no aviso prévio, mas caramba, eu não estou sabendo colocar isso no papel. Pega o artigo, lê o artigo. Às vezes o que está escrito no artigo vai servir de base para você escrever na sua questão, só que você não vai escrever, óbvio, igual artigo. E nunca fazer assim, ó. Eu sempre falo isso também na segunda fase. Por exemplo, tem direito à estabilidade gestante dentro do aviso prévio? Aí o candidato vem e coloca assim, sim, nos termos da seguinte... Peguei isso outro dia num aluno nosso aqui que mandou uma questão, ele passou inclusive. Mas aí eu conversei com ele, falei, cara, não faz mais isso não. Na seguinte transcrição. Aí ele foi e transcreveu o artigo. O examinador não quer isso. O examinador não quer que você escreva artigo, muito menos em peça, em questão, nada disso. Era muito mais jogo você dizer assim, ó, sim, conforme a legislação trabalhista, a empregada que ficar grávida dentro do aviso prévio, seja ele cumprido ou seja ele indenizado, tem direito à estabilidade. Isso está no artigo. Só que eu falei de uma forma diferente. Aí no final você coloca assim, com base no artigo 391, letra A da CLT. Nós tivemos um aluno também que ele mandou uma resposta de uma questão que eu achei até muito boa. Só que eu falei para ele, cara, cuidado para não tentar ser tão bom na prova. Por quê? Porque a gente mandou a questão, ele foi fazer. Fatalmente, quando ele foi fazer, ele utilizou um livro de doutrina, alguma coisa assim. Aí, quando ele mandou para mim, veio assim, nos dizeres de, por exemplo, Sérgio Pinto Martins, acho que foi isso até que ele usou esse doutrinador, nos dizeres de Sérgio Pinto Martins, o grande Sérgio Pinto Martins, foi uma questão de direito coletivo até. Era uma questão até interessante, da súmula 277 e tudo mais, que agora está com a DPF e tudo, mas era uma questão bacana. Nos dizeres de Sérgio Pinto Martins,
blá, 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 blá. Eu falei, cara, por favor, não me faz isso na prova. Se a banca te perguntar, você responde. Você não está copiando o doutrinador, você está lembrando do que você leu no doutrinador. Claro, se você lembrar e estiver lá, beleza. Agora, não é legal. Vai que você erra. E a gente tem que tomar muito cuidado na prova, na segunda fase, para você não criar uma certa, vocês vão me entender, inimizade com o examinador. Como assim, Leandro, inimizade? Vamos lá. Pergunta que eu vou fazer para vocês, que eu tenho certeza que quem estiver aqui na segunda fase vai fazer da primeira aula até a segunda. Quando eu for fazer a peça, eu começo pelas questões ou eu começo, por exemplo, pela peça? Não é uma dúvida que geralmente vem? A gente tem que lembrar que a peça vale 5 e que as questões valem 5. E aí, o que eu faço? Começo pela peça ou começo pelas questões? Eu, Leandro, acho que cada um deve começar por aquilo que tem mais aptidão. Por exemplo, teve aluno nosso na outra segunda fase, que virava e dizia assim, eu gosto de começar pelas questões para eu garantir logo os pontos. Legal. Agora, eu, Leandro, tenho um certo receio, é uma questão minha, pessoal. Se fosse fazer a prova hoje de começar pelas questões, de depois chegar na peça muito cansado, entendeu? Ou muito desgastado. A peça exige bastante. Então, às vezes, quando você começa por aquele mais pesado, você pega as questões mais leve. Não é que as questões vão ser mais leves, não é isso. A prova passada, as questões foram muito fáceis, estou sendo bem honesto. A peça foi um pouquinho mais puxada, mas as questões foram muito fáceis. Então, assim, o cara pegou uma peça mais pesada, depois pegou as questões, resolveu as questões, foi embora. É como se você estivesse subindo e depois descendo. Pelo menos eu penso assim. Mas, claro, cada um tem uma forma. Então, eu sempre digo, gente, tá com problema? Tá com algum tipo de situação que está trazendo algum incômodo e tudo mais? Começa pela peça, depois você vai para as questões. Acaba sendo ali um pouco melhor. E a maioria dos alunos fizeram isso, tá? Na outra segunda fase. Bom, essa pergunta foi facilmente respondida, né? Posso fazer outra? Vou fazer outra, tá? Esse aviso prévio leva-se em consideração para a baixa da CTPS? Ou seja, quando eu for dar a baixa na CTPS, se você foi dispensado hoje, esse aqui é o empregado, foi dispensado hoje, dia 26 de julho de 2017, tá? Hoje ocorreu a dispensa. E eu te pergunto, a baixa da carteira é hoje? Não. A baixa da carteira, essa questão cai muito na prova, leva em consideração a projeção do aviso prévio, tá? Você pega o aviso prévio e bota para frente. Aí você tem a OJ 82 da SDI 1, que diz isso para você. Então, se você encontrar uma questão em prova, por exemplo, que a banca diga assim, o empregado chegou à empresa hoje, nesse dia, e foi dispensado. Quando que vai ser a baixa na carteira? Projeção do aviso prévio. O aviso prévio integra como tempo de serviço. Gente, não sei se vocês estão observando, mas assim, olha o tempo que a gente está falando de aviso prévio e olha o que pode aparecer de questões em nível de aviso prévio. São questões que às vezes, lá, por exemplo, na primeira fase, você não pensa, você não imagina muito, mas aqui sim. Aqui sim. Quer ver? Vou te dar um outro caso. Isso daqui é ficar fácil de responder, né? Se quer uma questão dessa, né? A baixa na carteira deve levar em consideração a projeção do aviso prévio na forma da OJ 82 da SDI 1. Lembrando que isso daqui conta até para fins de prescrição, né? Porque se eu fui demitido hoje, eu não considero que o contrato acabou hoje. Eu tenho que projetar o aviso prévio. Então, aqueles 2 anos para eu ajuizar a reclamação são contados daqui e não daqui, tá? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, e essa pergunta aqui é super importante por um detalhe. Olha só. Flávia trabalhava na empresa X Limitada quando Flávia foi dispensada sem justa causa, tá? Flávia trabalhava na empresa X Limitada quando foi dispensada sem justa causa.
Flávia tinha uma jornada de 8 horas diárias. 8 horas diárias. Gente, perguntem, acordem. Quando eu sou dispensado sem justa causa, eu não tenho direito a uma redução no meu período de aviso prévio? Tenho. Ou eu posso ter um período de redução de menos 2 horas diárias, não é isso? Ou eu posso ter um período de redução de menos 7 dias corridos, né? Ou eu trabalho todos os dias menos 2 horas, ou eu trabalho um pouquinho mais, normal, e depois eu fico com 7 dias corridos. Por exemplo, a Flávia, ela trabalhou na empresa X Limitada por 8 meses. Gente, se a Flávia trabalhou na empresa X Limitada por 8 meses, quanto tempo ela vai ter a título de aviso prévio? 30 dias. 30 dias. Tá? E se aí ela tem 30 dias de aviso prévio, se ela escolher pela redução de menos 2 horas diárias, ela vai trabalhar os 30, só que 6 horas. Ou trabalha 23 e depois descansa 7. Vai ser uma contagem ficta. Tá? Foi? Pergunta. E se o empregador chama a Flávia num canto e diz assim: Flávia, seu salário é X. E você trabalhava 8 horas diárias. Durante o aviso prévio, Flávia, você só vai trabalhar 6. Eu vou ter que te pagar X do mesmo jeito. Primeira pergunta que eu faço a vocês. Essas 2 horas a menos, essa redução, ao invés de trabalhar 8, foi trabalhar 6, caracterizam a hipótese de interrupção ou de suspensão do contrato de trabalho? Interrupção ou suspensão? Lembrando que na interrupção eu não trabalho, mas eu recebo, e na suspensão eu não trabalho e não recebo. Gente, respondido, né? Nessas 2 horas eu não vou trabalhar, mas de qualquer jeito eu vou receber. Então seria hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Tranquilo? Legal. Agora, o empregador chamou Flávia num canto e falou que assim: aí, Flávia, é o seguinte, faz esse favor para mim, ao invés de você trabalhar só 6 horas no aviso prévio, trabalha 8. Trabalha 8. Que eu te pago por essas 2 horas a mais, entendeu? Olha só, Flávia, você com 8, durante o pacto, você ganhava X. Durante o aviso prévio, eu tenho que reduzir em 2, porque você escolheu assim. Então eu vou te pagar X pelas 6. Só que eu preciso de você 8. Como eu preciso de você 8, eu vou te pagar essas 2 horas por dia. E aí, qual é a consequência disso? Gente, a redução de 2 horas diárias ou de 7 dias corridos é justamente para que o empregado possa procurar um novo emprego, para que ele possa se recolocar no mercado de trabalho. Se o empregador faz o empregado trabalhar esse período cheio, é como se não tivesse tido aviso prévio. Ou seja, na forma da súmula 230 do TST, se o empregador faz com que o empregado trabalhe em período integral durante o aviso prévio, ainda que pague as horas sobressalentes aqui, seria desconsiderado o período do aviso prévio. Se o empregador quisesse dispensar a Flávia, ia ter que dar um novo aviso prévio ou indenizar. Tranquilo? Foi? Deixa eu sair da frente para você anotar isso aqui. William, diz para mim. Dúvida alguma? Nada? Ninguém aí? Não? Ok? Bom, então tá. Gente, foi um prazer estar aqui hoje com vocês, tá? Espero que vocês que estejam aí com a gente para fazer a segunda fase em trabalho possam aproveitar bastante o curso, que o curso possa ser de grande valia. Nosso objetivo aqui, como eu falei no início, é o principal, é a sua aprovação. E como eu já tinha falado, a gente aqui tem um esquema muito bem arquitetado para que você consiga, logicamente, alcançar o seu objetivo, tá? Eu te espero. Para quem vai fazer a nossa segunda fase, eu e a Yasmin, estamos aqui, eu e a Yasmin, esperando vocês, e
Te desejo, obviamente, já de agora, uma ótima preparação, muito estudo e, ó, te encontro lá, hein? Forte abraço, beijo, tchau, tchau.